Deus, somos gratos, Pai, pelo momento, Pai, de estarmos na Tua presença, Pai. O Senhor é bom o tempo todo, Pai. Faça, Senhor Deus, que possamos entender, Pai, mais e mais da Tua palavra, mais daquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Pai, que possamos, Senhor Deus, ser guiados, Senhor Deus, pelo Espírito Santo, Pai. Somos gratos pelos nossos familiares, Senhor Deus, somos gratos, Senhor Deus, por o Senhor ter nascido aqui na terra, Pai, e o Espírito Santo ter habitado em nós. Somos gratos por tudo, Pai. Continua fazendo o Teu querer nas nossas vidas e que possamos, Senhor Deus, aprender mais e mais, Pai, a Tua palavra. Ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. É que a gente tava falando a questão do Natal nessa situação, porque, tipo assim, a Jennifer, eu até me segurei um pouco lá com a Jennifer nisso aí, por causa dela, falando do Papai Noel pra Bia, é uma parada que a Bia nunca questionou, mas ela quis botar isso nela e tal, mas, pô, ver a minha filha acordar de manhã correndo com o presente lá no quarto, acordando a gente, olha, ele veio aqui, comeu o biscoito, bebeu leite, entendeu? Eu falei, caraca, velho, não precisa disso, velho, entendeu? Porque quem cria, não vai criar na imagem da criança. Mas então, ela quer, na verdade, não é em relação ao Papai Noel, ela quer é aquela coisa do momento, sabe? É uma coisa que nem de... falam, entre aspas, né? A magia do Natal, né? Aquele ambiente, tipo assim, da criança e tal. Fazia, né? Porque até aquela questão de, é o nascimento de Cristo. Porque é um momento de celebração, exatamente, do nascimento de Cristo. Tipo assim, historicamente não tem como afirmar o dia que ele nasceu. Fala até que foi em março, né? Eles falam que foi em março, outro fala que foi outra coisa, não tinha como ter sido no Natal, porque o Natal era muito frio e tal. Tem isso tudo, né? Mas, querendo ou não, para não passar batido o aniversário de Cristo, foi escolher uma data, e essa foi a data, entendeu? Para a comemoração dele, entendeu? Franquinho até mesmo, na sua mensagem no domingo, ele deixa isso claro, Constantino não foi nenhuma jogada política, ele vai lá e cria isso, né? Essa data e tal, e acabou que Cristo foi ele mesmo. Cristo que começa a ser mais difundido do que os ritos pagãos da época, né? Nessa situação. Que dá um tapa na cara do... De quem? Constantino, ele que dá um tapa na cara do... Não sei quem bateu na casa de ninguém, não. Não, mas é ele mesmo, e foi justamente por isso que teve o Natal. O Franco falou, não? Falou. Falou ou não falou? Ele falou isso aí do Constantino, mas que ele deu tapa na cara de ninguém, você não falou lá não, pô. Você tava dormindo lá na pregação? Não, tava prestando muito bem atenção na mensagem que ele pregou lá. Amém. Entendeu? Mas eu acho que isso tem que tomar cuidado, eu acho também, né? Entendeu? Pra não virar um rito. Entendeu? Que a gente vê que Jesus ele vem e começa a abolir os ritos judaicos. Não, mas é um momento de celebração. Entendeu? A gente é um momento de celebração, um momento de alegria e tal, mas não pode ser que não tava falando, que a situação que eu tive com a minha esposa lá. Não, cara, não é Papai Noel, velho. Não, mas isso entendeu? aí que... Não é Papai Noel. Não, isso aí que tem que... Pode chegar a falar nesse ponto. Explicar, mas eu acho que sim, que tem que ser comemorado mesmo. Tem que ser. Acho que é um momento marcante entre as famílias. Sim, porque não é uma data familiar, né, cara? Os magos mesmo trouxeram presentes pro Senhor, entendeu? E é uma coisa assim, você presentear alguém, cara, isso é seu filho, sim. Isso não tem preço, mano. Então, assim, é uma data marcante, tem que comemorar mesmo. É claro que nós temos que ponderar. Papai Noel não existe, pô. Isso que... Igual, o pai de Letícia tá mostrando o Samuel, porque esse Samuel já fica papai. Não tem nada de papai não, hein? Papai tá no céu e aqui. Tem nada a ver com esse negócio de papai não. Mas assim, é porque criança também não vai saber ainda. Mas assim, desde o princípio eu já tô... Não, sim, mas é mais fácil, porque na minha mente é mais fácil você... não, Gabriel, mas aí você tá querendo quebrar algo que é da criança e tal. Mas, pô, depois quando você vai falar pra criança que não existe, o que essa criança vai viver, tá entendendo? Não, mas... Vai ficar, Papai Noel não existe, que não sei o que, não... Cara, tem criança que fica bitolada nisso. Rapaz, lá na comunidade, assim, hoje em dia as pessoas botam árvore de Natal, alguns sim, outros não, né? Depende. Mas assim, as crianças lá são muito doutrinadas disso aí, muito forte. Sim. Vocês têm que ser, assim, as crianças lá, eles recebem informação que, galera, Papai Noel não existe, tiveram até um teatro representando, assim, forma mesmo que não existe e forma que... É um momento de festividade por causa do nascimento do Criador de tudo. Ele veio na Terra para que eu e você pudéssemos ter um acesso a Ele. Então, assim,
vai muito de como vai ser explicado e doutrinado. Isso em tudo na nossa vida, essa que é a verdade. Em tudo. Seguimos, capítulo 19. Quem vai? Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, do mesmo dia vieram ao deserto de Sinai, tendo partido de Refidim, e vieram do deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou o monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vós levei sobre as asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, e guardardes o meu concerto, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falará aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciões do povo e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, falaremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse ao Senhor a Moisés: Eis que eu verei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também ao Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá e diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos que não subais ao monte, nem toques o seu termo. Todo aquele que tocar ao monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou acenteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão o monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: Estais prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre os montes, e uma espessa nuvem, e o zunido de uma buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o zunido da buzina ia crescendo de uma grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: Desce e protesta ao povo que não transpasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: Marca termos ao monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto. Amém. Vamos, porque no próximo é os 10 mandamentos. Já muda. Já vai mudar. Posso começar então, André? Beleza. 19, né, que já, depois de Deus já fazer a preparação e a divisão do povo, né, recapitulando aquilo que a gente fez na semana passada,
Deus faz aquela separação dos líderes para ajudar Moisés. Você vê que Moisés agora... Isso já entra no momento meio que exato e que Deus requeria mais de Moisés. Moisés apenas com Deus e menos com o povo. Menos tratando os problemas do povo e mais com o seu coração voltado para Deus ali, para as ordenanças do Senhor e transmitindo aquilo para Arão ou ele mesmo ministrando sobre a vida do povo, né? E eu acho isso muito interessante porque quando Deus começa a requerer isso para Moisés, ele vem aqui no 5, até marquei, ó. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz, guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E engraçado que, pô, diligentemente, se eu não me engano, vai significar cuidadosamente, né? Então, cuidado de ouvir, guardar o concerto, em outras traduções aparecer aliança, né? A aliança. E ouvindo os mandamentos de Deus, que vai ser a propriedade peculiar. E logo no 6, depois ele afirma que tipo de povo nós somos. Vós sereis reino sacerdotal e o povo santo. E essas palavras lhe farás aos filhos de Israel. E isso aqui me chamou a atenção quando o Roger lia, cara. Minha cabeça já foi lá em 2 Pedro 2,9. Vós sois sacerdócio real, nação santa, nação eleita, povo escolhido de Deus. Que está no final da Bíblia. Que está no final da Bíblia. Isso aí. Aí você vê que, cara, desde o princípio Deus sempre quis isso. Que fôssemos a nação santa, que fosse o sacerdócio real, que tivéssemos o cuidado de escutar a mensagem dele, o cuidado de ministrar aquilo que Deus tem nos dado, de estar sempre apto diante de Deus e seguindo os mandamentos dele, cara. E muitas vezes esse cuidado, o detalhe, né, cara, que nos falta às vezes. Porque às vezes o cara pode até orar, mas não jejua. O cara jejua, mas não ora. O cara ora e jejua, mas não vigia. Tá entendendo? É o cuidado que tem que ter, né, nessa questão da busca diante do Senhor. E a gente vê que quanto mais Moisés vai tendo essa aptidão e aproximação de Cristo, de Deus no caso aqui, né, que a figura de Cristo ainda não estava visível aqui, mas de Deus aqui nessa situação, você vê que grandes novas experiências Deus vai dando para ele, cara, e sempre algo novo, e Moisés se tornou cada vez mais apto, que nem no 20 vai dizer que ele subiu, ele não titubeou. Você vê que aquele Moisés que questionava, não, mas se acontecer isso, não, mas eu sou gago, não, mas eu não sei falar, isso acabou. É só um cara que está cheio de sede e busca e obediência a Deus o tempo todo. Eu marquei um outro ponto aqui também, mas foge um pouco disso. Então agora eu vou dar oportunidade para vocês aí, se vocês quiserem. Outro ponto? Um outro ponto aqui também. No qual? 24? No 15, 19 e 15. Que ele vai dizer ao povo, estáis prontos ao terceiro dia e não chegueis à mulher. Que é dá uma ordem também ali, que entra na maneira que eu penso de jejum. Já que você já me deu a oportunidade, deixa eu falar logo também. Porque para mim jejum não é só, que eu já falei com vocês aqui, não é só deixar de comer. Eu preciso vigiar e matar a minha carne o máximo possível. E quando Deus dá essa ordem para eles aqui, nenhum tocará nele, porque certamente será apedrejado sentado, que seja um animal. Então desceu o povo e disse essas palavras. E disse ao povo, estáis prontos e prontos ao terceiro dia e não chegueis à mulher. Tem uma preparação. Antes do monte fumegado, dos relâmpagos, do trovão, da manifestação do poder de Deus visível, Deus lhe pediu para eles estarem prontos. E um desses pontos foi não chegueis à mulher, que vai dizer, não ter relações sexuais com elas, né? Os homens não têm relações sexuais. Então, tipo assim, mata a sua carne. Permanece 3 dias. Tá vendo como é que isso é uma forma de jejum, de abdicação daquilo que mataram a nossa carne? Não é só não comer. Que nem ele fala para Nínive. Nínive, agora vocês vão ficar... Todo o povo vai se arrepender e chorar. Ficarão 3 dias sem comer, sem beber. E vão estar vestindo pano de saco. É diferente. Aqui ele também bota a situação do abster também das práticas carnais. Entendeu? E isso que faz a gente se aproximar de Deus, né? Não é o fato de não ter a relação sexual. É o fato de estar disposto a matar a tua carne todo dia. De tudo, né? De tudo. E isso aí que dói, cara.
matar de tudo que dói. Por mais que a gente tá aqui, Eu acho que... Pra mim também é muito difícil, cara. Vou falar pra vocês, experiência própria. Às vezes, caraca, você fala, caraca, por quê, velho? Por que nessa situação? Por que errei? Por que eu falhei? E às vezes a gente, até levado, ou às vezes uma brincadeira do dia a dia, a gente fala coisa que não devia falar, brinca coisa que não devia brincar, aí quando você vai ver, você foi levado pela circunstância do momento. E isso aqui tem que policiar dia após dia dentro de nós. Você quer falar? Fala, Paulé, quer falar? Não, na verdade, essa parte eu não tinha percebido não, sobre assim, eu li aqui, mas eu não tinha pensado nesse ponto, né, da mulher aqui, mas realmente, tipo assim, pra gente ver o Deus operar, a gente tem que matar a nossa carne, a gente tem que se dobrar, a gente tem que, em algum momento, a gente tem que, tirar aquele meu ego, tirar aquele, né, aquela minha soberba, pensar que eu sou alguma coisa, né? E aqui, tudo que você falou aí, essa parte aqui, o que me chamou a atenção foi, tipo assim, novamente, a presença de Deus ali, cara. E essa aqui, eu acho que talvez foi uma experiência, uma das, mas talvez a mais marcante, porque eles tinham ali já tinham uma preparação, eles já sabiam o que ia acontecer, né? Então, assim, Deus já iria ali pela preparação que eles fizeram. E eles viram, assim, tipo assim, você vê aquele monte ali, né, fumegando e tal. Tremendo, né? Imagina, a experiência, você não poder nem, tipo assim, você nem chegar, encostar o pé ali, você morria. Eu acho assim... Parada de maluco mesmo. Esse texto aí eu acho que é Deus tentando preparar, né, o povo. Santificar o povo, que o povo novamente possa entender. E aí ele vai botar a prova dos 9, vai colocar isso daí para que o povo possa ter um entendimento maior. Exemplo, igual que você falou, Pedro lá na frente, Pedro 2, Deus ele tá dando entendimento ao povo para que eles possam ser santos. Sim. E aí, para as pessoas serem santas, elas precisam se preparar. Mesma coisa quando ele fala em 9 lá, e disse o Senhor a Moisés, eis que virei uma nuvem expressa. Ele está preparando Moisés também. Sim. Então assim, ele separa Moisés primeiro, depois ele prepara, ele já dá o entendimento no 5 e no 6 lá para o povo. O que ele quer do povo? Sim. Que o povo se santifique, que vós sois reino sacerdotal e povo santo. Então ele quer que o povo seja santo. Os israelitas são os escolhidos. Dele que vai vir a descendência dele que vai vir o Messias. Então assim, já tenta separar, já tenta santificar o povo. E aí, por isso que eles falam para não ter relações, a ponto de terceiro dia não chegar a mulher. Deus quer tudo perfeito, tenta ajudar da maneira e de sobremaneira melhor possível, e ele tenta santificar o povo. E aí, mais à frente nós vamos ver que o povo ainda... Mas assim, ele tenta santificar, a gente vê que esse cuidado Sim. de Deus falar com o povo, colocar isso, imagina, um monte estremecendo, aquela nuvem, as pessoas olhando, porque as pessoas já viram vários milagres já acontecendo. Sim. Então assim, o povo não é um povo criança, vamos colocar. O povo já viu milagres acontecer, como nós já vimos também. É a mesma coisa de você achar, exemplo, que eu vou no culto de domingo e nesse culto de domingo eu quero que aconteça algo sobrenatural. Beleza, tudo bem. Mas você se preparou? Ou você está chegando lá no culto somente para receber, você não quer doar nada. Você é aquele crente tão imaturo que eu chego ao ponto de eu não busquei a Deus o dia inteiro e eu vou chegar no culto e eu quero que Deus fale comigo. Cara, não somos mais crianças imaturas. Quanto tempo você tem de ministério? Mas assim, nós não somos mais. Verdade. Chega de achar que, eu vou chegar num culto de sábado, domingo, num culto de Santa Ceia,
que é um culto de celebração à ressurreição do Deus Todo-Poderoso, e achar que, cara, eu vou chegar só no culto, eu não orei o dia inteiro, eu não tive um relacionamento com Deus o dia inteiro, eu não cantei o louvor o dia inteiro, e eu quero que Deus fale comigo só na Santa Ceia. Irmãos, eu quero chegar na igreja e ser alcançado, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Eu não consigo. Um milagre. Eu não consigo entender. Se Deus prepara para que eles pudessem viver algo sobrenatural, ter algum relacionamento com Ele, Deus prepara. Eu quero que vocês aconteça isso. Eu quero que vocês. Pra gente é a mesma coisa. Nós vamos entrar na presença dele. Eu vou estar. Não, mas é isso, de fato. Tanto é que quando a gente começar a ler a criação do templo, É isso que eu falo. Deus tem o sacerdote não entrava de qualquer jeito. Exatamente. Ele isso. tinha que ir lá Nem sacrificar. era qualquer um também, né? Não, sim, só entrava o sacerdote. Aí o sacerdote entrava no átrio, chegava na pia, lavava lá, Todo matava o processo. animal, queimava um pouco lá fora, queimava um pouco lá dentro, trazia. Depois que ele entrava no Santo dos Santos, tinha a estola sacerdotal, a roupa, que tinha todo aquele simbolismo. E o que eu acho mais interessante ainda é que tinha um sininho. Alguns teólogos vão Porque dizer. se morresse. E o sininho acordando Se a amarrado na pessoa não cintura. tivesse santificada, a pessoa morria. Porque Eles... esse tremor que balançava aqui fazia o cara tremer lá dentro também, a glória de Deus. Aí quando o cara parou de balançar o sino, é sinal de quê? Morreu. O que faz? Puxa. Só puxa o corpo. Então Tinha assim, verdade. se a gente for parar pra pensar, Gabriel, muita gente, as pessoas acham que é isso. Eu vou no culto só pra receber a bênção. E É porque e isso é interessante, cara, que você tá falando, sabe, Roger? Porque, infelizmente, as igrejas também, muitas igrejas não ensinam o que é um culto. exato. O que é um culto? Culto Tá entendendo? da bênção. As pessoas É. vejam muito isso. Você falou Domingo, que nem lá na igreja, né? Domingo, culto da família. É o nome do culto, mas não quer dizer... Não quer dizer que vão só casados com filhos. Tá entendendo? Que Deus abençoar as famílias. Não. Isso é coisa do homem. Como o pastor gosta de falar, né? Enfeitar o pavão. Tá ligado? Não precisa, mas são artifícios que são criados, entendeu? É que nem você falou da Santa Ceia. Quem disse que a Santa Ceia é só uma vez por mês? Quem disse que tem que ser batizado? A Bíblia não fala, a Bíblia só tem que falar assim, o homem examina a si mesmo. Mas a gente criou um rito, Não, tipo a assim... Bíblia, batizado tem que ser, mas Não, você é- tá falando batizado pra ceia, né? Não, batizado pra ceia, tô falando nessa situação. Mas batizado tem que ser. Não, mas é quem é batizado também ceia. Mas eu muita sei, gente não, eu ensina entendi. na cabeça que não, só é quem é batizado. Não, Às vezes o cara tá batizado, não tá apto, exatamente. e o cara que não tá batizado, tá apto. Exatamente, Tá exatamente. entendendo? Eu não preciso dizer. A Bíblia Não, vai a falar... Bíblia fala, o homem examina a si mesmo. E depois de ser acabou. examinado, coma e beba do cálice. Exato. Tá entendendo? Só que a gente fica diante desses ritos, desses dogmas, dessa situação que chega e assim, agora vai. Aí o pastor chega e fala, agora se colocar de pé para a mensagem. Aí o cara vai lá, abre a igreja, abre a Bíblia, se coloca de pé. Para que? Reverência? Pecou o dia todo. Tá entendendo? É que nem você falou, não escutou, não louvou, não orou. E pecou o dia todo. Agora na igreja você se coloca de pé em reverência à palavra. Tá entendendo? Pelo amor. Tá entendendo? É isso que as pessoas ficam muito presas aos ritos, aos dogmas. E depois que vem a lei, e depois que vem essa situação, as pessoas ficam presas à lei, os ritos e os dogmas. E perde a essência que é o coração voltado para Deus, cara. A lei que nem você falou. Cara, parabéns, velho. Que frase, mano. Isso aí foi um preparatório para nos ensinarmos a ser santo. Nada a mais. Nada. Deus não é incoerente de falar assim, de ver Adão sozinho no Éden, falar assim, não é bom que o homem seja sozinho, e agora em Êxodo 19 e 15 vai falar assim, não toquem mulheres. Por que Deus incoerente é esse? Não. Eu quero ser primícia na sua vida. Rapaz, Eu quero ser primícia na sua vida. Porque quando a gente virar a página aqui, vai vir os 10 mandamentos. Vai vir. Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. isso aí. Tá entendendo? Ele quer ser a primícia. Deus não está abolindo família. Deus não está abolindo a relação sexual. Homem com mulher. Homem com homem não pode, não. Opa! Bateu na cabeça.
aqui. Não, você botando homem com homem, você Não, quer? Não, Tá eu tô aqui contar um caos pra vocês aqui, para preciso contar aí. Na clínica de reabilitação lá, uma vez, visitando nós, tinha o Adriano lá, né? Um varão lá. Aí chegou um varão homossexual lá também. Não, mas vocês não conhecem o cara, não, tá de boa, posso citar nome. Aí ele chega lá, vira pro pastor da responsável lá pelo negócio. Pastor, preciso conversar com o senhor. Estou apaixonado pelo fulano de tal. Eita. Que isso, Adriano? Ajoelha aí agora. Você tá maluco, Adriano? Não. Deus não condena isso. Não, Deus quer ver eu feliz. Tá entendendo, cara? Os caras tão malucos hoje em dia, velho. Tão maluco. É muito errado essas paradas assim. Mas assim, voltando ao contexto bíblico, sobre essa parte ainda, e aí é muito louco você falar de Pedro, né? Que falar sobre que o Deus quer que sejamos santos. E Pedro ali, ele dá o exemplo de quem? De Cristo. Sim. Porque eu acho que Deus tentou de todas as maneiras o homem entender isso, que ele fala, a única solução agora é dar meu filho, velho. Deus, o Criador, o dono de tudo, se fazer em carne e osso, passar pelos meus problemas. Cara, padecer, sabe? Rapaz, essa parte me deixa assim muito maluco, velho, de pensar, porque ele vem para que a gente possa entender que sim, que existe um que foi santo, que é. Deixa eu ver se eu acho o texto de Apóstolo Paulo que ele fala da. E aí mostra isso que permite, né? Pô, aqui tá um livro que eu sou apaixonado aqui, velho. Romanos, muito completo, cara, muito completo. Romanos é resumão, né? Pô, cara, tem tudo, velho. Se Deus é por nós, quem será contra nós? 8h31 já tá marcado aqui, ó. E tem gente que usa esses textos errados, pai. Deus é comigo, hein, varão? Dentro da cara enrascada. Trota, lá no quarteirão. Eu acho que é o 5. Já usei muito, tá? Aqui, ó, isso. 5. Dizendo aqui, ó. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens, e por isso todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, por isso onde a gente está hoje, e sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Mas assim como o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um muitos morreram, muito mais pela graça de Deus, e que é o dom da graça, que de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Não foi assim como a ofensa, porque um só pecou, porque pelo juízo veio a ofensa, mas a verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como a ofensa é uma só, veio o juízo para todos os homens para a condenação, assim também um só ato de justiça para todos os homens, justificado pela justificação da vida. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram pecadores, pela obediência de um só, muitos serão justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas o pecado abundou. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim que o pecado renasce na morte, também a graça renasce pela justiça, a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que ele está dizendo? Tipo assim, a lei só veio para apontar o pecado. Sim. Só veio para dizer que o que é certo e o que é errado.
Mas Jesus veio não para apontar o pecado, mas para nos justificarmos do nosso pecado. Para trazer essa nova consciência de vida, esse novo entendimento, essa nova visão que, tipo assim, cara, eu tenho um débito com Ele, eu preciso caminhar com Ele, eu preciso estar com Ele e eu preciso ser apaixonado por Ele dia após dia, porque quando a gente se perde a paixão, cara, em Deus, a gente perde o objetivo da nossa caminhada, essa que é a verdade. Verdade. E dá pra ler mais um ou não? Pai, dá não, hein? Onde abundou o pecado, Superabundou. superabundou. Não vai conseguir. Ah, não fizer. Superabundou. Amém? Senhor, nosso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por mais um momento, Deus, que estamos aqui, Senhor, com corações abertos, ó Deus, com corações, ó Deus, querendo aprender mais e mais a sua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por a cada momento desse, Senhor, o Senhor nos revelar, ó Deus, do mais profundo que o Senhor tem, ó Deus, para nós. Muito obrigado, Deus, por tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos construindo, Senhor, nesses períodos, Pai. Muito obrigado também, ó Deus, por este ano, Pai, o ano de 2022, que o Senhor, Deus, superabundou sobre as nossas vidas, ó Deus, tudo que nós temos, ó Deus, damos graças ao Senhor. Podemos dizer que até aqui o Senhor nos abençoou, Pai. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Deus, pela vida do Gabriel, da sua família. Muito obrigado, Deus, pelas suas mãos de poder sobre a vida dele, a vida do Roger também, Senhor, e a sua família, Senhor. Que a cada dia o Senhor possa estar nos abençoando grandemente, Senhor, no propósito que nós temos, ó Deus, que é um dia chegarmos, ó Deus, e ouvir, ó Deus, benditos de meu Pai, possuir a herança do reino que vos preparei, Pai. Esse é a nossa esperança, Pai. Esse é o nosso anseio, Pai. Esse é o nosso foco, Senhor. Esse é o nosso alvo, meu Deus. Então, Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez conosco neste ano. Muito obrigado pelas bênçãos, muito obrigado, ó Deus, até mesmo pelas provas, ó Deus, porque nelas, Deus, nós crescemos, ó Deus, pelo Senhor. E eu lhe peço, Pai, que o Senhor possa estar, Senhor, nos guardando neste dia, nos dando, Deus, um findar de trabalho abençoado e que o Senhor possa estar nos guiando, Senhor, neste dia, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.